Olá, meu nome é Cleiton Silva e vamos iniciar a quarta parte da análise do texto O Livre-Arbítrio, cujo seu autor é um homem excepcional conhecido como Santo Agostinho. Então, não deixe de curtir, de compartilhar com seus amigos esse vídeo e, por favor, se inscreva no canal, beleza? Bom, do início à nossa análise, já falando de pronto o seguinte: Deus é aquele que nos fez um ser racional, o ponto áureo da sua criação, e colocou em nós ideias imutáveis e verdadeiras, iluminando essas verdades em nós. Sabe por que Deus precisa iluminar essas verdades em nós? Porque nos entregamos à carne. Então Deus colocou essas verdades em nós, essas ideias na nossa razão. E o que nós fizemos, ao invés de dedicar a nossa vida à busca racional nessas verdades, o que nós fazemos? Nós vivemos para aquilo que é mutável. Nós vivemos para aquilo que é inferior. Nós vivemos para o mundo. E aí, sobre essas verdades que estão na nossa razão, que estão ali prontas para nós encontrarmos, o que fazemos? Nós enchemos essas verdades de lixo. Nós enchemos essas verdades de coisas mutáveis, com toda essa corrupção que vem do mundo. A pior coisa que o homem pode fazer é entregar-se à carne, submetendo sua capacidade suprema, racional ao mundo, ao corpo, e abandonar a corrida para a descoberta da verdade, que é a descoberta por Deus, em nome da vida do mundo, da vida da carne, pobre. Porque nós vamos pegando esses objetos medíocres do mundo e vamos entupindo nossas mentes com esses objetos. E quanto mais nós vivemos do mundo e da carne, mais lixo nós vamos colocando dentro de nós e mais soterradas vão ficando as verdades que Deus colocou e que são a própria essência de Deus. É por isso que aquele que vive do mundo e da carne chega a um ponto de estar completamente intoxicado e não consegue reconhecer a verdade, a ponto de afirmar que a verdade não existe. Existe uma superioridade ontológica da vida da razão. A vida da razão, que é simplesmente a busca por Deus, ela é uma vida que é construída em torno daquilo que é imutável, daquilo que não muda, o que é muito melhor do que eu me entregar a coisas mutáveis que nublam a minha mente e que afastam a minha mente da felicidade. A felicidade, em Agostinho, está ligada diretamente ao encontro da verdade. E o encontro da verdade? É o encontro com Deus. A felicidade, em Agostinho, está muito ligada ao exercício da nossa humanidade. E qual é o exercício da humanidade? É a busca por Deus. Nós nascemos para buscarmos Deus. Veja, Deus é muito sábio. Sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte: está aí o mundo e eu vou colocar dentro de vocês, primeiro eu vou te dar a liberdade, depois eu vou colocar dentro de vocês a minha essência de ideia de verdade, de felicidade, de bem e de justiça. E depois eu vou te dizer que essa vida em nome destas ideias que eu estou colocando é a melhor. E depois eu vou te dar a escolha. Eu não vou te pegar pelo braço, que nem uma criancinha, e te conduzir para o certo. Eu vou te mostrar o certo. O certo é esse aqui. Se você quiser seguir, siga. Se não quiser, não siga. As consequências virão. Tudo que eu posso fazer é pedir para que você use aquela capacidade superior que eu te dei a razão e me busque com todas as suas energias. E se você fizer isso, pode crer, eu vou te iluminar. E eu vou jogar a minha luz sobre você. E eu vou te fazer ver a verdade. Porque a verdade, a visão da verdade em Agostinho, não depende dos homens, depende de Deus. Os homens, quando muito se esforçam, são premiados com a verdade. Quando se esforçam
para alcançá-la. Não é excepcional? É aqui que você já está pronto para entender por que Agostinho fala que a fé e a razão jogam no mesmo time. Eu vou resumir essa ideia numa frase para você entender este conceito. A frase é: para buscar algo, é preciso acreditar naquele algo. Note, o que você precisa saber é que você não tem como alcançar a verdade pela sua própria condição humana. Mas simplesmente temos que exercitar a nossa razão para buscar com essa razão a verdade. E Deus vai te iluminar com a verdade. Agora, Ele não entrega a verdade na mão de qualquer idiota. Ah, Deus, me dá aí a verdade. Não, não. O que você está fazendo para ter a verdade? Só que para o homem buscar racionalmente a verdade, o que ele precisa? Ele precisa tomar uma atitude anterior. Qual? Fé. O que é a fé? É a certeza da existência da verdade. A certeza da existência de Deus. Veja, a fé é o ato inicial do chamado e a fé é um pré-requisito para buscar a verdade. Para buscar algo, razão, é preciso acreditar naquele algo, fé. Como eu poderia buscar algo que eu não acredito? Que eu não acredito que possa existir? Como eu posso buscar Deus se eu não acredito antes que Ele existe? Acreditar, fé, confiar, fides, confiança. Agora, depois que eu acredito que Ele existe, eu devo buscá-lo racionalmente. Essa é a ligação entre fé e razão de Agostinho. Veja, frase de Agostinho: crer para compreender, compreender para crer. Eu creio, primeira atitude. A partir do que eu creio, eu busco racionalmente o que eu creio. Então veja, a razão e a fé não são contraditórias, jogam no mesmo time. A razão sozinha não sabe para onde ir, não sabe para onde correr. Fé sozinha é ingênua, é de uma ingenuidade que não é do homem. O homem não nasceu para confiar em Deus ingenuamente. Ele confia, ele tem fé, mas depois disso, ele busca explicar racionalmente. E como foi Deus que nos deu a razão e seus princípios? É claro que ele vai achar Deus. E se ele não achar Deus? Ele conduziu mal a sua razão, porque Deus está lá. Portanto, tenha fé e use a sua razão para alcançar racionalmente aquilo que a fé já acredita. Veja, fé e razão são dois combustíveis que se relacionam, como se fosse o pistão e a gasolina do motor do carro, um impulsionando o outro. O pistão gira por causa da gasolina, a gasolina funciona por causa do pistão, quer dizer, e o carro se move. Assim é o ser humano. Veja, se você perceber, não é com Deus. Todo o processo de conhecimento humano acontece nesses moldes. Primeiro, eu acredito que algo pode ser daquele jeito, hipótese. Depois eu busco racionalmente construir a minha hipótese, ou seja, toda forma intencional de conhecimento humano precede-se de um ato de fé, quer dizer, fé e razão são complementares. São dois lados da mesma moeda. Uma não consegue seguir sem a outra. São inseparáveis, se complementam, não há briga entre elas. E veja, quando o homem decidir buscar por Deus, ele deve decidir pela vida pura, pela pureza espiritual, porque a impureza nubla a mente, nubla a capacidade racional. A impureza, digamos, mancha a capacidade racional. E o que é a impureza? É o apego ao mundo, é o apego ao corpo. Portanto, todo o processo racional de conhecimento
que é também um processo de busca por Deus, deve descartar o mundo, deve saber negar o mundo e tudo aquilo que não pode ser útil para esse mesmo processo de busca. Quer dizer, você entendeu? Não é que o mundo é ruim em si. Não, o ruim do homem não é o mundo, e sim a entrega ao mundo como finalidade da sua vida. O mundo não é o fim da sua vida. Deus é o fim da sua vida e o mundo é um meio. Eu vou dar um exemplo. Comida. Eu como para ficar vivo e continuar procurando por Deus. Agora, quando a comida se torna um fim último, aí se transforma em gula, pecado. Beleza? Bom, fechamos a ideia aqui. Vamos para um outro assunto. Provado que Deus existe, cabe-nos provar que Deus é providente, ou seja, Deus governa o mundo. Mas como assim? Veja, ponto 1. Sabemos que o mundo e o homem são mutáveis, pois tudo que é mutável é imperfeito. Por quê? Porque se alguma coisa está mudando, ela não pode ser perfeita. Porque o perfeito não muda. O perfeito não pode mudar. O perfeito tem que ser imutável. Porque não pode haver dois perfeitos. Se houver dois perfeitos, um não é perfeito. O perfeito tem que ser um só e imutável. Portanto, se o mundo muda, o mundo é imperfeito. Aliás, isso não é tão chocante. Sabemos que somos imperfeitos e que o mundo é imperfeito. Ponto 2. O que é o imperfeito? É aquilo que não tem algo do perfeito. Então veja, somos imperfeitos. O mundo é imperfeito. Ora, o que é o imperfeito? É aquilo que falta algo do perfeito, né? Pega o perfeito, tira um pedaço, imperfeito. Ponto 3. Pergunta. Ora, se somos imperfeitos, se o mundo é imperfeito, e se o imperfeito é algo que padece de uma parte do perfeito, pergunta aonde está esse perfeito que não está no mundo e nem em nós? Então a constatação é a seguinte: se o mundo muda, quer dizer que as qualidades das coisas do mundo, que são imperfeitas, elas mudam. Ou seja, elas aparecem, elas desaparecem. Vou dar um exemplo de como isso vai ficar bem claro. Preste bem atenção. Vamos falar, por exemplo, da beleza. Imagine você na sua mente uma pessoa bela. Imaginou? Essa pessoa é bela? Sim, é bela. Mas essa pessoa é bela, porém, ela não é a beleza. Ora, quando essa pessoa morrer, eu espero que isso nunca aconteça, mas quando ela morrer, o belo nela morre. Mas a beleza em si não morre. Em suma, quando essa pessoa morrer, quem vai morrer é essa pessoa e não a beleza. Morre a pessoa bela, mas não morre a beleza. A beleza continua existindo. E ela, como continua existindo, pode continuar existindo em outros seres. Eu não sei se você percebeu onde quero chegar. Eu quero chegar na seguinte evidência: a beleza não pode existir no mundo e nem em nós, porque nós morremos. Se a beleza existisse no mundo, quando nós morrêssemos, quando uma parte do mundo morresse, aquela parte da beleza morreria também e não poderia existir em outros corpos. A conclusão que chegamos é que a beleza tem que existir em algum lugar fora do mundo para servir de referência, de base e de sustentação das coisas do mundo. O mesmo raciocínio
vale para o bem, por exemplo, ou para a perfeição. Vamos dar um outro exemplo. Essa caneta aqui é boa, suponhamos isso. Ora, a caneta é uma coisa do mundo, certo? Isso significa que ela vai deixar de existir um dia. Mas, sendo ela boa, quem deixa de existir é a caneta boa e não a bondade. A bondade continua existindo. E é o fato da bondade continuar existindo que vai me permitir comprar outra caneta que também é boa. Imagine você, se a bondade existisse na caneta, quando essa caneta desaparecesse, desapareceria também a bondade e, portanto, não poderíamos falar que outras coisas são boas. Mas isso não é o que acontece. Desaparecendo a caneta boa, não desaparece a bondade continua existindo. Sinal de que? Ponto-chave, a bondade existe na caneta em acidente. A bondade é um atributo que se liga à caneta, mas que não pertence, veja a palavra, ao ser da caneta. Isso significa que quando o ser da caneta deixar de existir, desaparece a caneta, mas não a bondade. A bondade continua existindo. Perceba então, a ideia de bondade, de perfeição e beleza precisam estar em Deus para que o mundo continue sendo bom, belo e perfeito. Em suma, o que é a providência divina? A providência divina é o modo como Deus sustenta, em essência, todas as características que existem no mundo por acidente. Deus é o perfeito, o sumo bem, a beleza, a verdade em substância e em essência que sustenta o mundo em acidente. Providência, é assim que ele governa o mundo. Quando dizem ele governa o mundo, não é que ele fala assim, me faz aí um pão de queijo para mim. Não é isso. Ele governa o mundo quando ele sustenta a verdade do mundo, quando ele sustenta a beleza do mundo. A beleza do mundo, a perfeição, não existe no mundo, existe fora dele, existe em Deus. E Deus entrega essa perfeição. Significa que se um dia Deus deixar de existir, desaparece a perfeição, desaparece a existência, desaparece a verdade, desaparece a beleza. E aí desaparece o mundo. E veja ainda, a constatação é que Deus é o sumo bem, certo? Porém, as coisas do mundo não são o sumo bem. São boas, mas são boas relativamente, são incompletas. O bem supremo só existe em Deus, existe fora do mundo, mas no mundo existe um bem relativo. As coisas do mundo, por serem mutáveis, não são o bem completo, porque o bem completo não muda. É a mesma coisa com a perfeição. Ora, o que é o bem? O bem, aquilo que nós chamamos de bem, é simplesmente o nível de perfeição que as coisas que existem no mundo estão de Deus. As coisas do mundo estão organizadas em uma hierarquia de perfeição. Elas se aproximam conforme o nível de perfeição que estão de Deus. E o que nós chamamos de bem é simplesmente a proximidade que as coisas estão de Deus. No mundo, tudo que existe é bom, mas existem coisas que são mais boas do que outras, porque existem coisas que estão mais próximas do perfeito do que outras. Vou dar um exemplo. Imagine um círculo concêntrico e Deus está ali no meio, o sumo bem, a perfeição. E é como se você jogasse uma pedra no lago.
Deus é o centro, onde a pedra cai, conforme as ondas vão se espalhando, elas vão se afastando daquele centro. E o centro é o ser absoluto, o perfeito bem e a plenitude. Conforme você se afasta do ser racional, do puro logos, do bem supremo. Tá certo? Então, o mundo é uma grande distribuição de imperfeições. Algumas mais afastadas e algumas mais próximas de Deus. Ora, o que é o mal metafísico? O mal metafísico é a nossa percepção da ausência de Deus. Todo mal é simplesmente a privação do bem e é simplesmente a privação da perfeição. Em suma, pega o bem supremo, Deus, ponha na minha frente, tira uma parte do bem supremo, fica um bem relativo. Essa parte que nós tiramos é simplesmente a ausência de bem, mas nós interpretamos como mal, mas isso é um erro da nossa parte. O mal não existe, o mal é a mera privação do bem. Se você quer isso para entender, eu lhe falo. O contrário do bem não é o mal. O contrário do bem é o nada, porque o mal não existe. O contrário do bem é o nada. Como assim o contrário do bem é o nada? Pega o bem supremo, o bem absoluto, põe na minha frente, tira uma parte e o que você tem nessa parte que você tirou? A ausência de bem. Tire todo o bem e o que você tem? O nada. Você tem uma imperfeição absoluta. Mas o que é a imperfeição absoluta senão a ausência de qualquer perfeição? E o que é a ausência de qualquer perfeição senão a ausência de qualquer traço de Deus? E o que é isso senão o nada? E por fim, meu querido corajoso, que teve a coragem de chegar até aqui, a última pergunta que faremos é: ora, Cleitio, se o mundo é um grande dispositivo de imperfeições em relação ao perfeito que é Deus, por que Deus criou o mundo imperfeito? Por que Deus criou imperfeições e não perfeições? A resposta é uma só. Deus criou o mundo e o homem imperfeitos para que o mundo e o homem pudessem existir. Por quê? Porque se Deus criasse o mundo perfeito, ele não criaria o mundo, ele criaria Deus, porque Deus é o perfeito. Se Deus criasse um homem perfeito, não seria um homem perfeito, seria Deus. Se Deus criasse um homem bom, completamente bom, ele não seria homem, seria Deus. Se eu fosse bom, não seria eu, seria Deus. Deus, para criar coisas, para criar o mundo e o homem, precisou rebaixar o nível de perfeição. Precisou tirar uma parte do próprio perfeito para que nós, imperfeitos, pudéssemos existir. E por que Deus fez tudo isso? Por amor a nós, porque nos ama, porque nos quer ver existir. Deus cria diversos níveis de imperfeições para que possa existir uma existência múltipla, para que os diversos seres pudessem existir. Então aí, Deus criou algo perfeito. Fechamos a quarta parte aqui. Espero que os vídeos tenham sido agradáveis e no próximo vídeo falaremos mais especificamente sobre o mal moral, já entrando no assunto de cabeça, e vamos falar um pouco sobre o livre-arbítrio. Por enquanto, se você teve alguma dúvida em algum ponto do vídeo,
fale nos comentários, ficarei muito feliz em ajudá-lo. E não deixe de curtir, de compartilhar e, por favor, se inscreva no canal, beleza? Muito obrigado pela assistência e até o próximo vídeo.